Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês, pra galera que tá querendo virar professor, tá querendo dar workshop, tá querendo despontar nessa área. São 4 dicas fundamentais pra tu formar uma grande turma, pra tu conseguir conduzir o aluno de uma forma fantástica. Essas dicas também valem pra quem tá querendo escolher um curso de barbeiro, porque tu tens que pegar isso daí, analisar pra ver se o professor entra nesse enquadramento, pra que tu consiga realmente ter uma excelente aula. Bacana? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira coisa que o professor tem que ter como uma grande característica é conhecimento técnico. Não digo a questão de, meu professor corta muito bem ou corta muito mal. Até porque tem muita gente que corta muito bem, manda muito bem no corte, mas não consegue passar. Por que isso acontece? Porque às vezes o profissional, ele tem muito talento, é dele mesmo, é natural aquilo que ele faz. Ele consegue chegar no resultado espetacular sem conhecimento técnico. Simplesmente por talento, por estar copiando o que outros fazem, ele também consegue reproduzir. Isso para um professor não serve. Então o teu professor ser um grande barbeiro não significa que ele é um grande professor. São coisas totalmente diferentes. Ele precisa ter o conhecimento técnico dos movimentos, como é que pega na máquina, qual é a tua postura, postura de braço, como é que se pega no pente, como é que pega na tesoura, como é que analisa, como é que atende, enfim. Ele precisa saber o que o aluno tem que fazer naquele determinado momento e instruir ele da melhor forma possível. Só desse jeito ele consegue fazer o aluno evoluir. Se ele for só nessa questão de eu sou muito talentoso, eu faço um grande corte, o único aluno dele que vai conseguir despontar é o aluno que também tem muito talento e consegue reproduzir. Mas isso dentro de uma sala com 20, um tem esse potencial. E os outros? Como é que ficam? Então a gente tem que tentar abraçar todos os 20. E para isso tu precisa ter o conhecimento técnico de todos os movimentos, de todo o atendimento, enfim, tu precisa conseguir passar pro aluno, isso daqui é uma curvinha um pouco mais acentuado por causa disso, daquilo, o perímetro, não sei o que, para que o aluno construa e consiga executar o corte. Bacana? Para a próxima dica. A segunda dica é a didática. O professor ele precisa saber quando que ele vai aplicar as técnicas. Então todo o conhecimento técnico que ele tem na primeira dica, ele precisa construir de uma forma que o aluno compreenda e consiga executar. De nada adianta eu passar um conhecimento técnico muito avançado sabendo que existiam várias outras coisas que o aluno precisaria trabalhar. Como é que eu vou passar? Qual é o ângulo e qual é a projeção se o aluno não sabe nem pegar no pente e nem na tesoura? Então precisa existir uma construção aos poucos, lapidando o aluno para que quando ele chegue ao final do curso, ele execute o corte completo, desde a parte do atendimento até o corte em si, de uma forma impecável. E essa construção, ela acontece ao decorrer do curso com essa questão da didática. Tu tens que ir apresentando para o aluno aos poucos e de uma forma inteligente para que ele pegue todos os detalhes e ao final do curso ele esteja solto e consiga trabalhar com muito mais eficiência. A didática é algo que o professor precisa construir. Ele precisa pensar antes de ir dar aula. Ele precisa montar a aula dele para que aí sim comece a dar aula para alunos desde o começo. E isso requer bastante estudo. O professor tem que ser inteligente. Tu não consegue simplesmente vou dar aula e lá eu me viro na didática. Não, vai ser uma bagunça, tu não vais conseguir conduzir a tua turma. A didática precisa ser estudada, precisa ter um embasamento do conhecimento técnico e como tu aplica esse conhecimento que tu teve para os teus alunos de uma forma ordenada e que todos os 20 consigam aprender. Bacana? Vamos para a próxima dica. O terceiro é algo primordial e que às vezes muitos professores deixam passar, que é a disposição. Tu precisa estar ao lado do aluno. Pensa comigo, numa turma de 20 alunos, tu precisa correr cada um para que tu passe toda a questão do conhecimento técnico e que tua didática ela esteja com bastante fluidez. Porque se tu não estiver ao lado do aluno e simplesmente olhar a turma de um modo geral e esperar que fulano te chame ou outro fulano te chame, aí não vai funcionar. É claro que vai ter um aluno que vai te chamar mais, outro vai te chamar menos e a gente tem que ter essa percepção. É difícil? Às vezes a gente deixa passar? Deixa, principalmente numa turma muito grande, mas a gente precisa estar disposto a ir em cada aluno, se esforçar ao máximo em cada aluno e tratar eles de forma individualizada. Então, a disposição é algo primordial. Tu não pode simplesmente deixar os caras cortando, ficar sentado, olhando e depois ir revisar o corte dele. Não, tu precisa estar lado a lado, principalmente no começo, que ele está começando a pegar na máquina, pegar na tesoura. Cada movimento que ele faz tem que ter a tua supervisão. Afinal
Felipe, pô, mas o cara tá começando, eu tenho 20 começando. Se eles tiverem que me esperar, a aula vai demorar. Mas é isso mesmo. As primeiras aulas, elas demoram. Porque se tu simplesmente soltar os caras para cortar, eles vão conduzir para caminhos totalmente diferentes e estragaram toda a tua didática. Então tu precisa estar disposto a estar sempre do lado deles e fazer com que eles entendam que as 4, 5 primeiras aulas são um pouco mais trancadas, porque tu precisa ir neles, rodar toda a turma, voltar neles e aí sim eles dão os próximos passos. Então isso é normal e isso tem que acontecer. Se logo no começo todo mundo já começar a cortar e não ter a tua supervisão, a tua didática vai por água abaixo. Então tu tens que estar do lado dele. Muitas vezes eu já vi o professor simplesmente largar o pessoal e depois no final, ó, aqui tá errado e aqui tá errado. Não é assim que se dá aula. Tu precisa estar do lado para que ele não cometa esse erro. Até porque quando tu dá aula, uma questão muito importante é tu manter os modelos. Os modelos que vão lá cedendo o corte de cabelo, eles precisam gostar do que está acontecendo. Então tu simplesmente largar o teu aluno, vai acontecer erro, vai acabar fazendo buraco e o modelo não vai gostar e cada vez mais o número de modelos ele cai. E tem que ser ao contrário. Tu tem que chegar ao ponto que tem a fila de modelo esperando para cortar, porque sabe que aqui é tão bom quanto uma barbearia profissional. Bacana? Vamos para a última dica. A quarta dica e a mais importante de todas é o aluno. Tu precisa entender que tu lida com gente e cada um tem que ser tratado de uma forma diferente. Ah, eu sou o professor bam e tal, vou tratar todo mundo do mesmo jeito, você é exigente, tem que ser assim, vamos lá. Não é bem assim. Tem gente que responde muito bem sob pressão, que gosta de estar pressionado. Eu sou um, tu me pressiona, vamos lá Felipe, é isso daí, ó, aqui tá errado, ajusta aqui e tal. Eu funciono muito bem dessa forma. Agora, outras pessoas, se tu botar pressão, a pessoa trava e não consegue mais fazer e tu perdeu o aluno. Então tu tens que ter essa identificação e olhar, não, esse aluno aqui eu preciso lidar de um outro jeito, ele gosta de um elogio, ele gosta de ser incentivado. Então cada pessoa ela deve ser tratada de uma forma diferente para que tu consiga ter sucesso dentro da tua profissão. Então observa individualmente. O que eu faço? Na primeira aula eu converso com os alunos e tento entender a história deles. Quando tu entende a história de cada aluno e que muitas vezes esse curso aí é a transformação da vida dele, é a última cartada que ele tá dando, é o sonho da vida dele, cara, olha só a tua responsabilidade. Então tu conhecer a história do teu aluno te faz compreender como que tu vais conduzir ele, aonde que ele sente mais quando ele é pressionado. Então tu tens que prestar essa atenção, tu tens que ter esse feeling com o aluno para sentir se o teu tratamento tá bom, se não tá bom. Claro que, pô, numa turma de 20, às vezes a gente vai acabar falhando com um ou com outro, é natural, mas a gente tem que aprender com esses erros para que com o tempo isso ocorra com menos frequência, mas a gente tem que estar muito atento. Então são 4 pontos aí que eles estão absolutamente interligados. Quando tu não tem um, acaba falhando. Tu precisa ter o conhecimento técnico para que a tua didática seja muito apurada e tu precisa ter uma grande disposição para que todo o teu conhecimento técnico e toda a tua didática ela seja bem fluida, para ela seja aplicada da forma correta e tu precisa entender o aluno de forma individualizada. Vocês compreendem que ser professor é infinitamente maior do que ser um grande profissional? Tem muita gente que corta demais. Tem aluno meu que já corta mais do que eu. Mas a questão é que para tu ser um grande professor, tu não precisa ser o melhor barbeiro do mundo. Tu precisa ser o melhor professor do mundo. Então, professor e um grande barbeiro, totalmente diferentes. São opostos, não tem o que falar. Tu precisa ter todo esse feeling, todo esse conhecimento para conduzir o aluno e ele conquiste todas as vitórias que ele precisa ter na vida dele. Então, é uma grande responsabilidade. Tu estás lidando com outra pessoa. O professor, o grande professor, ele conduz o aluno para ser um grande barbeiro. Olha a responsabilidade que tu tens. Então tens que vestir mesmo essa responsabilidade para que todos esses 4 pontos eles estejam muito ativos dentro da tua sala de aula. Obviamente tem que ter toda uma estrutura preparada, a escola tem que te proporcionar isso daí para que seja feito um grande trabalho. O professor, ele está dentro da sala de aula, mas toda a escola também precisa te ajudar para que tu construa um grande trabalho e um belíssimo trabalho. E para um professor, ter uma sala lotada é muito bom, é muito legal, mas o mais importante para ele é que todos os alunos deles estejam lá no mercado de trabalho. Essa é a tua métrica. Quantos alunos tu tem trabalhando e não quantos alunos tu tem numa sala de aula. Tu precisa pegar esses caras que estão dentro da sala de aula e colocar numa barbearia aqui, outra barbearia, fazer com que o cara monte a sua própria barbearia. Aí
sim tu tá tendo um grande sucesso, beleza? Espero que vocês tenham curtido essas dicas, eu acho que são muito importantes até para os alunos, né, entenderem o que é um grande professor e o que não é, e para os próprios professores também, que às vezes a gente deixa escapar uma coisinha ou outra. Acho que é muito importante ter essa noção, ter essa ideia de que a gente precisa se preocupar com esses 4 pontos. Eu sei que tem uma galera que é professor e que acompanha aqui, que até mesmo mostra os meus vídeos para os alunos, então acho que esse é um vídeo muito bacana para vocês mostrarem, um vídeo também para vocês pegarem para vocês, de repente evoluir uma coisinha ali, outra coisinha ali. E também, se tu quiseres falar alguma coisa, Felipe, eu acho que faltou tu falar isso, eu aplico isso na minha sala de aula, coloca que com certeza eu vou aprender contigo também. Então bota pra gente aí como é que é o teu método, como é que tu gosta de ensinar as pessoas. Essa é a minha tática, são as 4 dicas que eu levo bem a fundo para construir uma sala de aula com bastante ânimo, para que todos os alunos sigam em frente, para que eles sejam grandes barbeiros. Bacana? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Se tu queres acompanhar o nosso canal, se inscreve todo dia, 9 horas da noite, a gente tem vídeo novo por lá. Bacana? No mais, fica o meu grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.